18º item da pauta, processo número 00058-514910/2017-66. Interessado: Inframérica, concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator: Juliano Noman. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, a doutora Paula Damas de Matos, representante da Inframérica concessionária do Aeroporto de Brasília, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Juliano Noman. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se da análise de pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão número 001, ANAC 2012, SBBR, com vistas à recomposição de seu equilíbrio econômico-financeiro, apresentado pela Inframérica, concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, por meio de carta protocolizada em 5 de janeiro de 2016. Em sua origem, a solicitação da concessionária aborda 48 pleitos de reequilíbrio relacionados a eventos distintos, contendo cada um deles fundamentações individualizadas. Nos autos do presente processo, foi considerado e examinado pela Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, o pedido relativo à isenção tarifária para cargas governamentais, constante do anexo 45 à petição inicial. O referido pleito de revisão extraordinária baseia-se na alegação de, abre aspas, prejuízos causados pelo excessivo número de cargas mantidas no terminal da concessionária, sem pagamento das tarifas de armazenagem e capatazia, em decorrência de isenções tarifárias concedidas por intermédio da Portaria número 219, GC5 de 2007, que regulamentou a Lei 6.009 de 73, a qual dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e da outras providências. Fecha aspas. Primeiramente, a concessionária alega que a Portaria número 219, de 27 de março de 2001, do Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, teria ampliado de forma ilegal a regra de isenção estabelecida na Lei 6.009, uma vez que a portaria caberia tão somente regulamentar as hipóteses já previstas na lei, não podendo criar novas hipóteses de isenção. Ademais, afirma a concessionária que o grande volume de cargas demandou uma ampla reforma do terminal, o qual passou de 570 metros cúbicos de espaço de armazenamento de carga para 5.000 metros cúbicos. Segundo a concessionária, o Ministério da Saúde é o maior responsável pelo volume de cargas isentas que ocupam o terminal, representando entre 60% e 70% das movimentações de carga de todo o aeroporto. Diante do volume de cargas isentas, a Inframérica estimou que, desde dezembro de 2012, deixaram de ser arrecadados R$ 450.346.870,05, razão pela qual ingressou com um pedido ordem a preço. Por meio da nota técnica número 43 de 2016, GERE-SRA, a área técnica rechaçou os argumentos trazidos pela concessionária, entendendo pelo indeferimento do seu pedido. Segundo a SRA, com esteio em pareceres da Procuradoria Federal Especializada junto à ANAC, a lei número 6.009 de 73 não teria elencado de forma exaustiva os itens a serem isentos, traçando tão somente as diretrizes a serem observadas, delegando a concessão da isenção para o ato infralegal. Observou ainda que os contratos de concessão determinam expressamente o cumprimento da política de isenção vigente para o setor, ao impor a observância das leis e atos normativos infralegais às concessionárias. Outrosim, as condições de exploração da infraestrutura aeroportuária, o que inclui as regras para cobrança e arrecadação tarifária e as hipóteses de isenção, estavam dispostas no edital de leilão e no contrato de concessão, permitindo aos licitantes, na elaboração de suas propostas econômicas, a projeção da remuneração a ser obtida com o empreendimento. Por fim, a área técnica adverte que o fato narrado não se enquadra dentro das hipóteses alocadas na matriz de risco do contrato como responsabilidade do poder concedente. Em 13 de outubro de 2016, a concessionária apresentou pedido de reconsideração, combinado com recurso hierárquico, em face da decisão contida na mencionada nota técnica número 43. Na oportunidade, a Inframérica alegou que,
Ainda que se entenda que os licitantes soubessem da existência de isenção tarifária para cargas governamentais, não lhes foi dado conhecimento exato da grandeza de seu volume. Além do desconhecimento do volume das cargas isentas à época do leilão, a concessionária afirma que o número está aumentando, fato este que prejudica a prestação do serviço ao usuário privado, desequilibrando, por consequência, o contrato de concessão. Nada obstante, a área técnica, por meio da nota técnica número 27, rejeitou o pedido de reconsideração, entendendo que os argumentos já apresentados seriam suficientes para afastar a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Complementarmente, a SRA asseverou que o desconhecimento da concessionária acerca do volume de cargas movimentadas pelos órgãos governamentais isentos das tarifas de armazenagem e capatazia não possui o condão de deslocar a responsabilidade ao poder concedente. Tampouco haveria no contrato qualquer garantia de imutabilidade em relação ao número de cargas isentas a serem movimentadas. Por derradeiro, tendo em vista o sorteio realizado na sessão pública do dia 27 de maio de 2017, os presentes autos foram encaminhados como recurso hierárquico a essa diretoria, mediante despacho da ASTEC. É o relatório, senhor. Gostaria de convidar a doutora Paula, para representante da Inframérica, para se manifestar pelo prazo de 15 minutos. Obrigada, senhores diretores, mais uma vez. Primeiramente, é preciso fazer uma ressalva a respeito do relatório técnico. Ele diz expressamente que o contrato estabelece que as isenções previstas em leis e atos normativos infralegais. Eu vou citar a cláusula do contrato de concessão, na verdade, do anexo 4 do contrato de concessão, que fala sobre o assunto, e ele fala o seguinte: a concessionária deverá respeitar isenções ou descontos na prestação da atividade de armazenagem e capatazia previstas em lei. Uma ressalva: lei com letra maiúscula. Se formos observar na acepção técnica, quando utilizamos a palavra lei com letra maiúscula, estamos falando em lei no sentido estrito. Lei, no sentido estrito, é modalidade de regra escrita que apresenta determinadas características. No direito brasileiro, as leis em sentido estrito são apenas as leis complementares e leis ordinárias. Dessa forma, a portaria 219 GC5 não se enquadraria como lei. Não. Nesse sentido, a gente não teria uma isenção. A isenção está na 6.009. Se ela não está na 6.009, ela não é aplicável ao contrato de concessão. Estritamente falando, legalmente falando. Mas... Desculpa, qual é o item do anexo 4? É o 2.2.6.9. Tá? Fugindo dessa discussão, voltando à questão de razoabilidade. Na época do leilão, o Ministério da Saúde devia importar por ano R$300 mil. Esse era o déficit do terminal de cargas. R$300 mil. Hoje, o déficit que ele deixa para a Inframérica é de R$1.700.000. Esse déficit, eu acredito que é bastante considerável. Antigamente, o Ministério da Saúde, ele importava a carga, fazia o desembaraço e retirava a carga do terminal. E ele fazia o armazenamento correto em outros galpões refrigerados. Ele pagava por isso, arcava com todas as despesas, fazia isso da forma correta. Hoje, a gente fez uma reforma, ampliou, como dito pelo diretor, de 570 metros cúbicos para 5.000 metros cúbicos de área refrigerada, sendo que, como o Ministério da Saúde tem uma isenção de 30 dias, eles fazem o desembaraço no primeiro dia e guardam a carga por 30 dias dentro do terminal da Inframérica. Hoje, só a título de exemplificação,
todas, absolutamente todas as camisinhas que o Ministério da Saúde importa para o Carnaval ficam armazenadas no terminal de Brasília. Então, todas as camisinhas do Brasil são estocadas aqui. E nós pagamos o preço. Nós prestamos um serviço público, nós temos um TECA que funciona para o Ministério da Saúde, basicamente, porque metade dos nossos funcionários são pagos para movimentar a carga do Ministério da Saúde, metade da nossa energia gasta é para alimentar a Câmara Fria, que só tem carga do Ministério da Saúde, e mesmo assim eu não sou remunerado. Dizer que isso é razoável, dizer que isso estava previsto no contrato, a importação era 300 mil ano, passou para 1.700.000. Acredito que isso mostra que, né, houve um aproveitamento do Ministério da Saúde. Tudo bem, a saúde pública é essencial, a saúde pública é interesse nacional, mas eu não posso ser onerado e servir de depósito. 30 dias dentro de uma câmara fria, com custos elevados, com remuneração de pessoal, energia, segurança, até manipulação, e eu não posso receber um único centavo. Um único. Hoje, se eu pudesse, eu até mostraria, a gente não consegue levar um cliente farmacêutico, que é o nosso interesse, por exemplo, a área de Goiânia tem tanta farmacêutica, eu não consigo levar esse farmacêutico para o meu terminal de cargas, na minha câmara refrigerada, porque a minha câmara refrigerada está lotada. E ele vai perguntar qual a sua capacidade para receber a minha carga, se o meu volume também é grande. Onde você vai colocar? E aí, o que a Inframérica pode fazer? Ela não vai receber o cliente, vai continuar armazenando a carga do Ministério da Saúde, porque tem que ser refrigerada, é medicamento, e é carga cara. E ela não vai receber. E aí a gente chega no... Qual é o âmago da concessão? Prestar bons serviços, ok. Mas o privado também tem que receber alguma coisa de volta. Nada mais justo. Contra a prestação. Então, mais uma vez, o contrato fala em lei, sentido estrito. A portaria não é lei. Não é lei ordinária, nem lei complementar. E, mais uma vez, a gente cai nos abusos e na falta de regulamentação do que é razoável. É basicamente esse pedido da Inframérica. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Duas, mas tudo bem. Só complementar a informação. Vou pegar o óculos, senão não enxerga. Não fez a cirurgia. No mesmo anexo do contrato de concessão, só que no item 1.1.3, e por isso eu perguntei qual era o item, tem a seguinte redação: a concessionária deverá observar as isenções tarifárias vigentes. As novas hipóteses de isenção estarão sujeitas a reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Então, este item também, não só o 2.2.6, traz a obrigação de respeitar as isenções tarifárias e fala de forma abrangente, né, as isenções tarifárias vigentes. A isenção tarifária foi concedida por lei. O que a portaria na lei, ela remetia a um ato concessivo do Comando da Aeronáutica. E aí o que o Comando da Aeronáutica faz por portaria é regulamentar a lei. Então, a isenção tarifária, de qualquer forma, independente do item 1.1.3, ela já traz a isenção em si, né? Uma outra dúvida, essa era uma das dúvidas. Uma dúvida que eu tinha: não houve limitação por parte do aeroporto? Por exemplo, nós tivemos outros casos em que os aeroportos fizeram a própria limitação, porque realmente não tem como o poder público pegar todas as áreas. Mas outros aeroportos fizeram e foram obedecidos pelo poder público. É só uma dúvida que eu tirando o Rio de Janeiro, nenhum aeroporto recebe a nossa demanda de carga isenta.
O Rio de Janeiro tem uma demanda não tão grande quanto a nossa. Nós tentamos fazer essa restrição diária, comunicamos ao Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde continua importando volumes acima do que a gente tinha restringido, e nós caímos na situação de como eu não vou receber uma carga, como eu não vou receber o medicamento, como que eu não vou armazenar isso, se teoricamente não, isso, na verdade, é para o bem da população. Não é nosso interesse, na verdade, acabar com a distribuição de medicamentos públicos. Longe da gente isso. Eu acho que é digno, é válido, e eu acho que é interessante que seja feito aqui. É o órgão central, o Ministério da Saúde. O que nós questionamos é o nosso galpão ser utilizado como armazém e a gente não receber nem um único centavo sobre isso. A gente fez um levantamento, as cargas do Ministério da Saúde, elas caem em canal verde, normalmente. Elas podem ser liberadas de um dia para o outro. Elas ficam, em média, 29 dias dentro do nosso terminal de cargas. São 29 dias, ele poderia tirar em 1. Doutor, só uma dúvida. A partir do 30º dia, eles começam a pagar, não é isso? Sim. Eles estão pagando, depois que ficam mais de 30 dias? As poucas cargas que ficam, sim. Depois de muita insistência na cobrança, sim. Agora, outra dúvida vamos supor que o TECA esteja já carregado com outras cargas particulares. Se chegar uma carga do Ministério da Saúde, você é obrigado a tirar a sua carga? A gente faz remanejamento. Mas se estiver totalmente lotado, você totalmente não é obrigado lotado, a receber? A gente faz uma notificação ao Ministério da Saúde avisando que ou a carga não será recebida, o que é pouco provável, ou que ela será armazenada de forma contrária ao previsto pelo importador. Então, pelo fabricante. Então, eles têm aí que fazer o desembaraço e levar essa carga o mais rápido possível. Pois é justamente nesse ponto que eu acho que você não está impedida de vender a capacidade do seu TECA. Se tem indústrias farmacêuticas atrás de espaço, você fala, ó, eu tenho uma carga aqui do Ministério que vai sair daqui a 30 dias, depois o espaço é seu. Quanto você precisa? 5 mil metros cúbicos? Então está aqui os 5 mil metros cúbicos. Agora, se o Ministério da Saúde chegar e falar, ó, está ocupado, eu vendi o meu espaço. Se você quiser, eu não tenho área, mas eu recebo sua carta de forma precária. Posso fazer só uma breve explanação? Na verdade, as cargas não chegam em blocos. Bloco 30 dias, bloco 30 dias. A cada dia chega uma carga diferente. Entra uma, sai outra, entra uma, sai outra, entra uma, sai outra. O que a gente tem dificuldade, na verdade, é de demonstrar que a minha área refrigerada vai ter, por exemplo, semana que vem espaço, porque eu não sei qual a carga do Ministério da Saúde está chegando. Não sei o volume dela. Eu não sei qual é o volume dela. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Dá licença, doutor, só pela ordem aqui. Eu acho que o que está voltando àquele assunto anterior, eu acho que isso a gente vai ficar discutindo aqui, mas se me permite, o que está faltando a ela é previsibilidade. Ela não tem condições de prever o quanto ela vai ter de disponibilidade para fazer o desembaraço das cargas eminentemente comerciais. Esse é o problema dela. Ela não consegue dimensionar. Eu ia até levar, a gente não está nem levando, não é nenhum debate, viu? É só apenas o que eu estou tentando entender o racional disso. Por exemplo, a senhora me disse que o que foi comunicado ao Ministério, isso consta nos autos, as comunicações, o Ministério se nega mesmo assim? Essa é a dúvida que eu tenho mesmo para saber. O Ministério sabe, está se negando, o aeroporto está delineando e o Ministério está dizendo, não aceita essa limitação e estou colocando carga lá do mesmo jeito. Esse é o racional que eu estou tentando... Quanto a gente fez até uma comunicação, acredito, à ANAC sobre isso, sobre nosso desejo de fazer essa imposição de restrição. Nós enviamos, desde 2013, correspondências para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde não responde.
Nós já comunicamos inúmeras vezes, já fizemos reuniões, já solicitamos audiência com o ministro, já falamos na Conaero, tem um grupo específico na Conaero que está se reunindo hoje, por acaso, para discutir isso. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde não se manifesta e a carga continua chegando. E a gente não sabe quando a carga chega, porque ela só vem o aviso falando, olha, tem uma carga chegando no aeroporto de Brasília. Não é planejado como é planejado a importação de uma empresa, de um privado, de um ente privado. O ente privado, ele tem um planejamento, ele tem quando a gente fecha um contrato, ele tem uma perspectiva, ele vai falar, olha, eu vou provavelmente 200 volumes, 300 volumes. Então você tem previsibilidade, pelo menos por parte do privado, de mais ou menos quando e qual volume que você conseguiria receber? Teoricamente, eu posso para a partir daí fazer a gestão que... Eu tenho uma previsibilidade teórica. Mas, por exemplo, aí que eu ia dar o exemplo antes do diretor Hélio intervir. Uma chegada de vacina. Vacina, se não ficou refrigerado, chega uma vacina com dimensões muito maiores do que a gente esperava. Eu tenho aquela área separada para o Ministério da Saúde. Eu não vou armazenar a vacina, eu vou deixar a vacina estragar. Eu vou deixar milhões e milhões de dólares, sendo que... Mas a responsabilidade não é sua, é do Ministério. Se ele não tinha previsibilidade onde guardar isso, aí inverte a responsabilidade do Ministério. Se você está com o seu teca totalmente lotado, como é que você vai receber a vacina? Eu sou fiel depositário da carga. Não, eu não eu como teca, a partir do momento que a carga chega de uma aeronave e ela toca no Brasil, eu sou fiel depositário. Eu sou responsável. Eu sou responsável pela carga. Tá, Meu seguro é que tem que cobrir. Obrigado, doutora Paula. Diretor. Uma vez reconhecida a tempestividade do presente recurso administrativo, bem como atendidos os requisitos previstos no artigo 5 da Resolução número 355 de 2015, conheço o recurso. Conforme exposto no relatório, o presente processo versa sobre o pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão 001 de 2012, apresentado pela concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, Inframérica, constante do anexo 45 à petição inicial. Fixada a extensão do efeito devolutivo pela recorrente, a pretensão recursal consiste no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em tela, cuja causa de pedir é aumento não estimado do volume de cargas governamentais isentas em comparação à quantidade verificada ao tempo do leilão, o que comprometeria a capacidade de atender os usuários pagadores do serviço de armazenamento e capatazia. Neste cenário, verificar-se-ia prejuízos que devem ser recompostos pela revisão extraordinária do contrato. No caso, consoante o DOC 5 do SEI, constata-se que no momento da assunção da concessão pela recorrente, as cargas do Ministério da Saúde eram armazenadas em local refrigerado, no volume de 570 metros cúbicos, e posteriormente passaram a ocupar um volume de 5.000 metros cúbicos. Nesse passo, a cognição acerca do objeto recursal cinge-se tão somente a possibilidade de enquadramento jurídico do aumento do volume de cargas governamentais isentas como alha extraordinária, capaz de provocar a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. No âmbito do contrato administrativo de concessão, observa-se que, ao assumir o objeto licitado, o concessionário assume o risco normal decorrente da execução do serviço público. Esse risco, inerente à atividade empresarial, configura a chamada alha ordinária, cuja ocorrência não autoriza a promoção de recomposição da equação econômico-financeira do contrato. Já a alha extraordinária configura-se a partir da ocorrência de risco não absorvido pela concessionária. Dentro deste conceito, Sina de Pietro, insere-se a alha administrativa, alteração unilateral do contrato, fato do príncipe e fato da administração, e a alha econômica,
caracterizada por circunstâncias externas ao contrato, estranhas à vontade das partes, imprevisíveis, excepcionais, inevitáveis, que causam desequilíbrio grande no contrato. Assentados os conceitos supracitados, passa-se a análise do caso concreto. Primeiramente, no tocante às isenções tarifárias, é-se disso que a concessionária, além das cláusulas contratuais, deve observar as regras estabelecidas em disposições legais e nos atos regulamentares editados pela ANAC e pelo Ministério Supervisor. Nesse contexto, regulamentando a Lei 6.009 de 76, corolário do disposto no artigo 175, inciso 3º da Constituição Federal, insere-se a Portaria número 219, GC5 de 2011, do Ministério da Defesa. Este ato normativo, em seu artigo 20, disciplinou alguns casos de isenção das tarifas de armazenagem e capatazia dispensados do despacho do Ministro da Defesa. Assente-se que a mencionada portaria não criou novos critérios para a configuração de isenção, mas tão somente estipulou previamente as mercadorias passíveis de receber o benefício já estabelecido em lei. Por conseguinte, as isenções tarifárias em debate estavam vigentes e possuíam plena eficácia à época da assinatura do contrato de concessão. Nesses termos, o disposto no item 1.1.3 do anexo 4, que eu já li aqui, do contrato de concessão, estabelece o dever da concessionária de observar as isenções tarifárias vigentes, reconhecendo que apenas as novas hipóteses de isenção estarão sujeitas à recomposição do reequilíbrio econômico, o que não se observa no caso. Outrosim, destaque-se que a responsabilidade pela obtenção de informações acerca de todas as condições relevantes para a prestação do serviço assumido é da própria concessionária. Consoante estabelece o item 1.33 do edital de leilão número 02 de 2011. As proponentes são responsáveis pela análise direta das condições do respectivo complexo aeroportuário e de todos os dados e informações sobre a exploração da concessão, bem como pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis ao leilão e à concessão, devendo arcar com seus respectivos custos e despesas, inclusive no tocante à realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos. Nesse sentido, além de conhecer as normas referentes às isenções vigentes, o exame quanto ao volume de cargas isentas, bem como a estimativa de seu crescimento, deveriam ter sido realizados pela concessionária, porquanto tal avaliação é fato relevante para a estipulação do risco empresarial assumido. Consoante a nota técnica número 43 da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, verifica-se que a legislação pertinente à isenção tarifária em apreço não assegurou a imutabilidade do volume de cargas governamentais isentas das tarifas de armazenagem e capatazia a serem movimentadas. Ressalte-se ainda que a circunstância em apreço não se encontra prevista expressamente no rol de riscos alocados ao poder público elencados no capítulo 5, seção 1 do contrato. Diante das considerações acima tecidas, entendo que o caso em análise versa sobre uma situação de área ordinária, haja vista que a variação do volume de cargas isentas está dentro da esfera de previsibilidade do responsável pela prestação do serviço. Em síntese, a frustração das expectativas da concessionária em relação à quantidade de cargas isentas a serem movimentadas não se insere nas hipóteses de área administrativa, tampouco configura fato imprevisível ou excepcional, não sendo considerada a área extraordinária capaz de justificar a revisão da equação econômico-financeira do contrato. Ante o exposto, não vislumbro no recurso administrativo fundamentos aptos a modificar a decisão de primeira instância que julgou improcedente o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, em razão do aumento não estimado do volume de cargas governamentais isentas, constante do anexo 45 à petição inicial, realizado pela concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília, Inframérica. Por conseguinte, com fulcro no artigo 9º do anexo à resolução número 110, de 15 de setembro de 2009, e com respaldo nas notas técnicas número 27 e 43, ambas da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, voto pelo conhecimento do recurso administrativo e lhe nego provimento. É como voto, senhores. Diretor Paz. Eu tenho algumas considerações para fazer. Por favor, diretor. Eu acho que é importante nós levantarmos que o problema, primeiro que eu entendo a preocupação da concessionária em
vamos dizer assim, atender às demandas governamentais, em especial para artigos como vacinas e outras coisas mais, e cuja responsabilidade como fiel depositário são da concessionária. Se eu entendi bem, o problema, ele não está muito, vamos dizer assim, relacionado com a quantidade de carga que está sendo tramitada, o volume de carga que não é paga, etc, etc. O problema maior que o aeroporto está enfrentando é que, de alguma maneira, e aí você me corrige se eu estiver equivocado, o Ministério da Saúde, por alguma circunstância, o que demanda problema a ele não é o volume, e sim o tempo de permanência desse material dentro do aeroporto. Porque ela pode manobrar, sei lá, a quantidade que estava prevista, ou até mesmo, vamos dizer, em relação ao contrato, de que ela deveria correr o risco, e etc. Tal, tudo bem, ela pode atender, e se eu entendi bem, ela tinha, sei lá, 500 metros cúbicos, hoje tem 1.500 metros cúbicos, certo? 5 mil hoje. 5 mil metros área, cúbicos. Né? Desculpe, diretor. 5 mil área disponível, né? Ela tem, sei lá, 10 vezes o que tinha. Isso, 10 vezes de câmara fria, só câmara fria. Sim, eu estou dizendo o seguinte, então, ela atende, dentro do risco do príncipe, a cláusula do príncipe, ela teve uma avaliação correta do problema. Todavia, não é apenas o espaço, é o espaço vezes o tempo que está implicando no problema para a concessionária. Se ele passasse, sei lá, 10 dias lá dentro, com o volume total, e isso fosse retirado, haveria condições da empresa coordenar o trabalho e fazer com que ela pudesse, de uma certa forma, gerenciar outras cargas. O que está acontecendo é que, na verdade, o Ministério da Saúde está colocando toda a carga lá dentro e só vai tirar no último dia que ele tem direito. Então, ele está ganhando, entre aspas, 30 dias de capatazia. Né, de armazenamento. Então, esse é o fulcro da questão. Mas permite uma parte, diretor, só para não perder o raciocínio do senhor. Se ela sabe o prazo de 30 dias, que é o limite que o Ministério da Saúde está ficando, então daqui a 30 dias ela vai ter a última carga que vai ser do Ministério. Se ela chegar para uma empresa farmacêutica e vender, tem uns 5 mil metros cúbicos, você quer utilizar os 5 mil metros, daqui a 30 dias ele vai estar totalmente vazio para você. Porque o Ministério hoje botou uma carga. Se amanhã chegar uma carga do Ministério, eu tenho um contrato, a partir do dia 1º eu não vou poder mais te atender, porque vai ter 5 mil já carga paga que eu tenho que atender. Só complementando a informação, e acho que... a gente entende, é claro, é uma questão de saúde, é importante atender, de maneira nenhuma relegar isso. Mas a lei não estabelece direito de precedência nem garantia de armazenamento. O que ela estabelece é, uma vez armazenado, você tem 30 dias de isenção tarifária. Então, o que a lei se restringe é a isso. Daí, só para colaborar aí com a diretor Paes. Só... Os dois à parte já foram, mas vamos lá, completo. Não, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu entendo tudo isso, mas do ponto de vista de administrador do aeroporto, mediante as responsabilidades, vamos dizer assim, quanto ao, principalmente a área de saúde, etc, etc, tal, me parece que a concessionária ela tomou uma postura bastante defensiva no sentido de atender ao Ministério da Saúde. Volto a dizer, talvez a solução não esteja aqui. Acho inadequado a postura da concessionária em abraçar esse problema como se fora um processo de reequilíbrio. Eu não vejo essa a maneira fugir a essa decisão como se reequilíbrio fosse. Eu acho que isso é um assunto que deva ser, se já foi, que deva voltar a ser discutido dentro do CONAER, certo? E de maneira que a gente possa dizer, assim, nós precisamos chegar a alguns parâmetros um pouco mais práticos, mesmo que esteja na lei, mas algo mais, vamos dizer assim, mensurável, de maneira que a concessionária possa trabalhar também dentro de uma coisa que seja razoável. Então, essa é a minha postura. Eu acompanho o relator, todavia, eu acho que eu gostaria
que compusesse aí o nosso relato, essa minha colocação, de forma que a gente leve esse assunto ao CONAERO para que isso possa ser tratado lá. Diretor Ricardo. Eu voto de acordo com o relator e também concordo que deve ser um tema tratado no CONAERO. Eu também queria ouvir só o relator, para a gente levar para o CONAERO. Eu acho que é um assunto realmente que a gente precisa levar. Não só esse, e o anterior também foi da Inframérica, né? Foi do ASGA, né? São Gonçalo do Amarante. Sobre... Eu acho que são assuntos que a gente deve levar. Já tem uma Câmara formada, não tem, né? Para as questões do TECA, existe um GT técnico de cargas. Ele se reúne de 2 em 2 meses. Hoje se reuniu, próxima reunião é em março. Na verdade, só uma parte breve. Isso é algo que a gente vem trabalhando desde 2013 e o Estado está silente sobre essa questão há 4 anos. É por isso que a gente traz isso como um reequilíbrio, uma vez que já chegou um montante considerável. Não, eu também obrigado, doutora. Eu acompanho, eu acho que também não é assunto de reequilíbrio, mas eu acho que a gente deve levar, talvez até com o fato do próprio órgão regulador estar levando que essa problemática está acontecendo, talvez isso ajude a resolver com mais celeridade, né? Então eu também acompanho o relator e vamos fazer constar que o assunto vai ser levado ao CONAERO. Então, aprovado por unanimidade.